Meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, gente. Vamos continuar nosso devocional aqui. O último que a gente fez foi Lucas 17, hoje é Lucas 18, né? Então vamos lá. A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sem nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente, eu acho muito interessante essa parábola aqui, porque essa viúva foi insistente, pertinente, tipo assim, esse juiz, ele não se importava com as pessoas, não estava nem aí, né, para as pessoas, não tinha temor a Deus, não acreditava em Deus, não estava nem aí, tipo assim, se eu fizer justiça ou não, ele não acreditava que aquilo que ele plantava, ele ia colher, entendeu? Que ele, sendo justo com os outros, ele ia colher justiça também. Mas essa viúva foi tão persistente que ela ia lá, pedia para ele, e ele não estava nem aí, e ela foi persistente, né? Ela incomodou mesmo, e ela pedia: por favor, me faça justiça em relação ao meu adversário. Alguém tinha cometido alguma injustiça com ela. E por causa, Jesus estava falando que por causa da perseverança dela, o juiz falou, né? Ele falou assim: essa mulher tá me aborrecendo, então eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando da perseverança na oração, pra gente perseverar e nunca desanimar. E que se, imagina, tipo, ele que era um homem, né, que não acreditava em Deus, que não tinha temor a Deus, acabou fazendo justiça, né, por essa viúva. Imagina Deus se não vai fazer justiça, e ele fala aqui, e depressa, aos seus filhos, aos seus escolhidos, né? Então, gente, ele tá falando da perseverança. Então, persevere na oração. Persevere, como se fosse tipo, eu vou importunar a Deus até que eu receba aquilo que eu quero. Assim como o Jacó, ele brigou com o anjo. A Bíblia fala que ele brigou com o anjo, que ele não soltou o anjo e falou: não vou te deixar aí enquanto você não me abençoar. Enquanto eu não receber minha bênção, não te libero, não te deixo ir. E ele brigou com o anjo e até que ele conseguiu. Então, às vezes, a gente tem que mostrar que a gente realmente quer algo, sabe? A gente tem que ter perseverança. Muitas coisas não aconteceram na tua vida ainda, por quê? Porque aquilo que você era para ligar, a Bíblia fala que aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. Aquilo que a gente desliga na terra será desligado no céu. Então tem coisas que você pode, através de você profetizar, através de você orar, de você clamar, de você, sabe, ser perseverante na oração e pedir a Deus, ele olha, tipo, vamos ver se ela quer muito isso mesmo. Entende? Então seja perseverante na oração e não desanime. Não seja aquele tipo de pessoa que ora, aí, não recebi, não sei o que, desisto, Deus não me escutou. Não, às vezes a gente tem que mostrar o quanto a gente realmente quer algo e que a gente realmente confia em Deus. Então, orar, persevere naquilo que você quer, persevere naquilo que é o teu sonho, não desanima, porque através da perseverança, da oração, você vai mostrar para Deus o tamanho da tua fé. Porque ele fala que quando o Filho do Homem vier, Filho do Homem, ele se refere a ele mesmo, encontrará fé na terra? Porque ele fala que nos últimos dias a fé de muitos esfriará. Então não deixa a tua fé se esfriar. A fé é o quê? A certeza daquilo que a gente não vê, mas que já existe no mundo espiritual. Então a gente traz à realidade aquilo que já é nosso e que está no mundo espiritual através da oração, da intercessão, da profecia, você profetizando aquilo que já é teu. Sabe? Então, seja perseverante, persevere, profetiza sobre aquilo que você quer. Traga a existência na vida real, aqui no mundo material, aquilo que já é teu no mundo espiritual, certo? E Jesus segue aqui, a parábola do fariseu e do publicano. Deixa eu tomar uma aguinha, gente.
Continuou, versículo 9. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Os fariseus eram quem? Eram os mestres da lei, os estudiosos da Bíblia, os religiosos, né? Aquele que estava todo dia no templo, todo dia na igreja, e orava todo dia, lia a Bíblia todo dia. Eles eram mestres, especialistas na Bíblia, certo? Então, um era fariseu, o outro era publicano. Os publicanos eram considerados pelos fariseus, tipo, desprezíveis, né? O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eu acho linda essa passagem aqui, gente, porque esse fariseu aqui, ele se achava tão perfeito, tão santo, tão não sei o que, tipo, Deus, graças te dou, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu não sei o que, eu faço isso, eu não sei o que lá. Ele tava tão orgulhoso, então toma cuidado em não cair no orgulho da tua santidade. Muitas pessoas caem nisso, assim, elas fazem tudo tão certinho, tão não sei o que lá, cumprem todas as regras, né? E aí sentem orgulho daquilo que elas são. Nossa, como eu sou uma pessoa perfeita, eu faço isso, faço aquilo, eu vou na igreja toda semana, eu vou em todos os cultos no domingo, eu vou em todas as missas, eu não sei o que, eu faço isso, faço caridade, faço aquilo. Ou seja, orgulho, arrogância. Porque a gente não é salvo por obras, a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. E se a gente tem fé, é óbvio que a gente vai fazer as boas obras, porque a gente vai ter amor, né? Se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, a gente vai fazer as boas obras, mas não é pelas boas obras que a gente é salvo, é pela fé em Cristo Jesus. Então esse homem aqui se exaltou tanto, tipo, eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano aí. E o publicano, por outro lado, ele era tão humilde, ele sabia das falhas, dos erros dele, que ele nem ousava olhar para o céu. Tipo, Deus, eu não sou nem digno, entendeu? De falar contigo. E aí o que Jesus falou? Que o publicano foi para casa justificado diante de Deus, mas o fariseu que se achava grande coisa, né? Que se achava o santo, não. Tipo assim, Deus repudia esse tipo de atitude que ele teve. De julgar o outro e de se achar o bababã, como dizem, né? Se achar a Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do deserto, como o povo fala. O último biscoito do pacote. E aí Jesus termina falando assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, esse publicano, ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu o quanto ele era falho, o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele precisava do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, enquanto o outro se exaltou. Então, qual que é o destino do fariseu? Ser humilhado. Por quê? Porque ele se exaltou. Qual que é o destino do publicano? Ser exaltado. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus e reconheceu a sua pequenez, né? Que sem Deus a gente não é nada, gente. Você dizer que você conseguiu alguma coisa na força do teu braço é a maior besteira que você pode fazer, que você pode dizer. Porque nada do que você tem, nada do que você é, nada do que você possui foi na força do teu braço que você conquistou. Se não fosse Deus, primeiro, te dar a vida, te dar o sopro de vida, você nem estaria aqui. Se não fosse Deus te dar o ar que você respira, você não estaria aqui. Se não fosse Deus te dar a saúde que você tem, você não seria capaz de fazer nada, estaria numa cama. Se não fosse Deus te dar a inteligência, capacidade de criar
e tudo que ele te deu, dons, talentos, inteligência, criatividade, tudo, você não teria nada do que você tem, você não seria capaz de nada do que você faz. Então, assim, nada do que a gente tem foi conquistado na força do nosso braço. Então, sempre reconheça que toda a glória é de Deus, não tua e nem de outros homens. Ah, é graças a mim que eu fiz acontecer, é graças a não sei o quê que fez isso por mim. Ok, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas, muita gratidão por pessoas que nos dão a mão, que nos ajudam, gratidão por tudo que a gente conquistou, mas sempre dá a glória a Deus. Toda a glória é de Deus, porque foi Ele quem te capacitou a tudo aquilo que você conquista, a tudo que você tem, a tudo que você é, a tudo que você faz, é tudo para a glória de Deus. Então isso é reconhecer que não é por nós, né? Isso é ser humilde. E quando você é humilde, o que vem pela frente é honra. Você vai ser exaltado, você vai ser honrado por causa da tua humildade, certo? Continuando, Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as traziam, que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Gente, o que Jesus tá falando aqui? Tem outras versões que ele fala, aquele que não se tornar como uma criança, nunca vai entrar no reino de Deus. Por que ele usou essa passagem, essa parábola? Porque aqueles que não se tornam como criança, em que sentido? Uma criança é o quê? É alguém que acredita, ela não duvida. Ela não tá vendo algo, mas se você conta uma história para ela, ela visualiza aquilo, ela vivencia aquilo, ela acredita naquilo. Assim como o reino de Deus e o próprio Deus é invisível aos nossos olhos. Então, por isso que a gente precisa da fé. Porque se a gente conseguisse ver, a gente não precisaria da fé, né? Como aquilo que eu falo, fé que não corre risco não é fé. Fé, tipo assim, se tem dúvida também não é fé. Então a criança, ela acredita. Outra coisa, a criança é pura de coração. A criança não julga, né? A criança não julga, ela não acusa, ela é leve. Por quê? Porque ela não é carregada de passado. Você vê como uma criança leve, porque ela não é carregada de passado. Então, solta toda essa bagagem que você tem carregado, essa bagagem pesada, entendeu? Que você carrega de coisas do passado, de pessoas que você não perdoou, de mágoas. Ah, porque meu pai não fez isso por mim, a minha mãe era assim, assim, assado. Você talvez foca em tantas coisas que teu pai e tua mãe erraram, né? Às vezes a gente faz isso, foca nos erros deles. Peraí, e naquilo que eles acertaram, né? Meus pais não foram perfeitos, longe disso, mas eu sou muito grata porque o que eu sou hoje, eu precisava ter os pais que eu tive para me tornar quem eu sou hoje. Eu aprendi tantas lições, tantas coisas boas por outro lado com eles, então eu vou pegar aquilo que é bom e, como Paulo falou, lançar fora aquilo que é ruim. O que é bom dos meus pais que eu posso pegar para mim? E o que não é bom? Os medos deles, as crenças limitantes, tantas coisas que são deles, isso eu vou jogar fora. Essa bagagem eu não vou carregar, eu não quero isso pra mim. Só vou ficar com aquilo que é bom. Então, uma criança, ela é leve, porque ela não é carregada de passado. E quantas coisas do passado nós carregamos com a gente e que torna a gente pesado, que torna a gente ingrato, que torna a gente paralisado em vez de prosseguir. Então, solta toda essa bagagem. Você vai ver que quando você soltar a bagagem, isso que você tem carregado que não é teu, como você vai ficar leve como uma criança, sabe? E perdoar, gente, a importância do perdão. Quando você não perdoa, você carrega um fardo muito, muito, muito pesado. Você se torna uma pessoa carregada, uma pessoa pesada, uma pessoa que não vai pra frente, uma pessoa que não evolui, sabe? E perdoar é fácil? Claro que não, ainda mais quando pessoas nos machucam, traem, fazem tantas coisas. E muitas vezes, como eu falo, são as pessoas mais próximas da gente, as pessoas mais importantes da nossa vida que mais a gente dá o poder de nos magoar. Por quê? Porque são pessoas importantes.
Uma pessoa estranha, se falar alguma coisa de você, você não tá nem aí. Tipo, tô nem aí, tô me lixando. Essa pessoa não representa nada pra mim. Agora, as pessoas que a gente ama, que a gente se doa, que a gente, né, faz tudo, às vezes elas podem nos decepcionar tanto, podem trair, podem enganar, podem tirar proveito, e aí a gente tem que perdoar. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo daquela passagem que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E Jesus falou assim: eu não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus estava falando ali do infinito. Sem, tipo, não importa quantas vezes ele te machucar, você vai ter que perdoar, entende? Porque Deus te perdoa na medida que você perdoa os outros. Você pode ver na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Um dia eu parei para refletir sobre essa palavra, eu falei, meu Deus, é muito forte o que Jesus falou. É muito forte a oração do Pai Nosso, quando a gente fala: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Você está falando para Deus: me perdoa, Senhor, na medida que eu perdoo os outros. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Agora para e pensa: você gostaria mesmo que Deus te perdoasse na mesma medida que você perdoa os outros? Se Deus fosse te perdoar na mesma medida que você perdoa as pessoas que te feriram, você seria perdoado? É muito forte isso, gente, é pra gente refletir. E o que eu sempre falo: perdão não é um sentimento. Se você esperar vir o sentimento de perdão, Mari, como que eu vou perdoar se isso ainda me machuca, se isso ainda dói, se isso não sei o quê? Perdão não é um sentimento, gente. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Sempre que vem a dor, eu decido perdoar fulano de tal. Você repete isso, você verbaliza, porque estão saindo, as palavras têm poder, você está liberando essa palavra, e tem um poder enorme no mundo espiritual. Você está liberando, mesmo que você não esteja sentindo. Mari, mas eu não vou estar sendo hipócrita se eu falar que eu perdoo e ainda dói aqui dentro de mim. Não, você vai estar sendo sábio. Porque à medida que você vai liberando a palavra, a cura vai acontecendo dentro de você. E você se desamarra, você se solta desse fardo que você tem carregado de mágoa, de rancor, de pesar, de ódio, de ira, do desejo que a pessoa... desejo de vingança, o desejo de que a pessoa pague por aquilo. Não tem nada a ver. Tem gente que fala: se eu perdoar, daí a pessoa não vai pagar por aquilo que ela fez. Gente, não tem nada a ver. O que a pessoa fez, o que a pessoa plantou, ela vai colher. Isso é uma questão dela. Agora, você não perdoar, aí já é uma questão tua. Aí é você que tá amarrado, você que tá preso, você que tá carregando um fardo, você que tá impedindo de prosperar, de prosseguir, porque você tá carregando esse fardo pesado. Então se torna como uma criança. Você pode ver, uma criança, ela pode brigar com o amiguinho, dali a pouco ela tá brincando de novo. Ou a mãe dá uma bronca, às vezes dá, né, que nem no meu caso, minha mãe me dava uma surra, dali a pouco eu ia pro colo dela. Então, eu não tô falando que perdoar significa ter que conviver. Quando você sabe que a pessoa vai continuar fazendo mal, por exemplo, um narcisista, um psicopata, vai continuar te ferindo. Então, você vai se afastar, mas você vai perdoar no teu coração. Eu decido perdoar. Voltou a dor, lembrou daquilo de novo, veio aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor. Deus, eu decido perdoar, porque eu não vou ficar com esse lixo dentro de mim. Quando você não perdoa, você carrega um lixo dentro de você, você carrega uma carga, um peso dentro de você. E eu sei, gente, que não é fácil, é desafiador. Eu já passei por decepções, assim, com pessoas que eu nunca imaginava, pessoas que eu ajudei mais muito, pessoas que eu investi, pessoas que eu acreditava, né? Tipo, que eu acreditava, tipo, que eu colocava a mão no fogo por elas, e foram pessoas que mais me decepcionaram. E o que eu preciso aprender com isso? Aprender a perdoar, aprender a ser mais astuta e menos ingênua, porque Jesus falou: sejam simples como a pomba, mas também sejam prudentes e astutos como a serpente. Ou seja, eu tenho que prestar mais atenção. Eu não posso confiar cegamente nas pessoas, colocar minha mão no fogo e achar que elas nunca vão me decepcionar. São seres humanos, eles podem e talvez vão me decepcionar, sim. Então eu tenho que estar preparada para isso, tenho que estar atenta aos sinais, que muitas vezes eu ignorei os sinais, os pequenos sinais que essas pessoas já me davam, e que eu não, imagina, eu relevava, não, é coisa da minha cabeça, ou não quero julgar. Um dia Deus usou uma missionária,
e que orou por mim e Deus usou a boca dela e falou através dela, falou, para de achar que você está julgando quando sou eu que tô te mostrando. Então, assim, eu tinha muito medo de julgar, sabe? E eu sentia as coisas, né? O Espírito Santo falava comigo, a minha intuição sentia. E eu falava, não, imagina, não. Eu ignorava, eu passava por cima. E aí, o que acontecia? Me ferrava. Porque Deus estava me mostrando. E eu tava com medo de julgar. Eu não tô falando julgar no sentido de, sabe, do julgamento, de falar da pessoa para outras pessoas, não sei o quê. Mas peraí, deixa eu escutar aqui. O que o Espírito tá falando no meu coração em relação a isso, a essa pessoa? O que a minha intuição tá dizendo? Então eu vou seguir isso, não vou abrir minha boca para julgar essa pessoa, para nada, mas eu vou escutar o que o Espírito tá me falando, eu não vou ignorar o que eu tô sentindo. Então muitas vezes eu tinha medo de julgar e eu ia, né, ignorava aquilo que eu tava sentindo, aquilo que o Espírito tava me mostrando e seguia em frente e me arrebentava. Então assim, escuta o que o Espírito te diz, escuta a tua intuição e para você não, né, evitar. É 100% que a gente vai evitar a decepção? Não, mas vai diminuir o risco quando você for mais astuto, mais prudente, mais atento, entende? Então, assim, cuida com aquilo que você fala sobre a tua vida, com as pessoas que você confia. Não fale coisas pessoais tuas, entendeu? A gente tem que saber selecionar muito as pessoas para quem a gente vai abrir a nossa vida, para quem a gente vai confiar, vai falar as coisas, porque você não sabe do dia de amanhã. Então a frase que fala assim, você se torna escravo daquilo que você fala e senhor daquilo que você cala. Então tenha sabedoria do que falar e para quem falar. Não seja escravo das tuas palavras, mas senhor e senhora daquilo que você cala, certo? E por outro lado, escuta a tua intuição, assim como Deus usou a boca daquela missionária para falar, para de achar que você está julgando quando sou eu que estou te mostrando. Então muitas vezes Deus te mostra coisas e você ignora. Você acha, não, é coisa da minha cabeça, e você vai e se arrebenta, e aí você fica chateado com Deus, quando Deus já estava te mostrando, quando a tua intuição já estava falando que não era para você seguir em frente com essa pessoa, que não era para você confiar, entendeu? Então esteja atento, certo? Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Gente, o que Jesus estava falando aqui é muito importante agora prestar atenção no que Jesus está falando aqui, porque muita gente interpreta de forma errada esse versículo. Então todo rico vai para o inferno. Tipo, é muito difícil um rico entrar no céu. O que Jesus estava falando aqui quando ele falou para esse jovem rico, né? Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava querendo se aparecer para Jesus. Ele estava querendo dizer o quanto era outra pessoa que tinha orgulho da santidade dele, do quanto ele era bonzinho. Aí Jesus falou, né, se ele ficasse quieto, ele ia ganhar tanto. Aí Jesus falou, bom, você conhece os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, enfim, e por aí vai.
E aí ele, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência, ou seja, desde que eu era muito jovenzinho, tudo isso eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus vê aonde está o coração dele, ou seja, ele achando que fazendo tudo isso, ele, né, cumprindo os mandamentos, olha o quanto eu sou santo, Jesus, eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus viu aonde estava o coração dele estava onde? Nas riquezas. Aí Jesus testa ele, falando assim, então vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele saiu dali entristecido, né, e claro que ele não fez isso. Por quê? Porque Jesus viu que a confiança dele não estava em Deus, não estava no reino, a confiança dele estava nas riquezas. E aí quando Jesus fala assim, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no céu. O que Jesus estava dizendo, gente? Muita gente interpreta isso daqui como a agulha de costurar. Meu Deus, como que um camelo vai passar por um buraco de uma agulha? Então vai todos os ricos vão para o inferno. Não, a agulha, gente, é uma portinha que tem lá em Jerusalém, onde passavam as ovelhas, certo? É uma porta pequena onde passavam as ovelhas. Os camelos são mais altos do que as ovelhas, certo? E por que ele usou o camelo de exemplo? Porque o camelo é de dura cerviz. O que é isso, Mari? Dura cerviz. Ele tem o pescoço, a parte do pescoço dele é muito dura para se dobrar. Ou seja, aí Jesus estava falando do orgulho, entendeu? Então, assim, se uma pessoa humilde, o que ela faz? Ela se prostra, ela se dobra, ela reconhece, assim como o publicano, o quão né, pequeno ele é diante de Deus, que sem Deus ele não seria nada, que Deus é tudo. Então ele se prostra. Agora, o que acontece com muitos ricos? Eles se tornam arrogantes, de dura cerviz, como tem outra passagem da Bíblia. Ou seja, cabeça empinada, nariz empinado, não se prostra por nada diante de Deus. Deus estava falando aqui daqueles ricos que têm o seu coração, a sua confiança está na riqueza dele. Ele acha que com a riqueza dele ele pode tudo. Entendeu? A confiança dele, o coração dele tá nas riquezas e não no reino de Deus. Então o camelo pode passar pelo buraco, pela porta das ovelhas lá, que se chama agulha? Pode, se ele se prostrar. E Jesus estava fazendo uma analogia aqui com a humildade. Se ele se prostrar, se ele se tornar humilde, né? E também tá falando do quê? O camelo geralmente carrega muita bagagem. Não sei se vocês já viram, mas o camelo tem uma capacidade enorme de carregar muito peso. Eu já andei de camelo muitas vezes. E ele carrega muito peso e ele pode passar muito tempo sem água também. Por isso que ele é um animal, né, pro deserto. Ele passa dias sem água e então assim, ele tem uma resistência muito grande e carrega muita bagagem. E Jesus estava falando do quê? Para você passar, você tem que deixar toda essa bagagem para trás, para você caber nessa portinha chamada agulha. Além de você deixar toda essa bagagem, isso que eu falei agora, essa bagagem, esse fardo que você carrega, né, o que nós carregamos muitas vezes, que a gente tem que deixar para trás, a mágoa, a culpa também é outro fardo, gente, que às vezes a gente carrega, você fica aí se culpando por um erro que você cometeu, quando Deus já te perdoou, quando você já tá perdoado, você já se arrependeu, já pediu perdão para Deus, já confessou tudo, tá perdoado. Se a Bíblia fala que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, aí você fica, Deus me perdoa. Deus vai falar, filho, eu já te perdoei, você que não se perdoou ainda. Porque eu nem sei do que você está falando, eu já lancei no mar do esquecimento, ou seja, eu já nem me lembro mais. Deus não se lembra mais do teu pecado, que já foi confessado e já foi arrependido, entendeu? Então, essa bagagem da culpa, seja a bagagem que for, aqui ele está falando da bagagem das riquezas, porque essas pessoas colocaram, ele está falando dos ricos que colocam a sua confiança, o seu coração nas riquezas e não em Deus, certo? E a agulha é a portinha onde passa as ovelhas. Então, é possível, sim, o camelo passar por ali, desde que ele se prostre, ou seja, ele confesse, ele reconheça e seja humilde para colocar sua confiança em Deus e não no dinheiro. E também largar toda a bagagem que ele carrega e passar por ali. Então, o camelo consegue passar, desde que
ele seja humilde, se prostre e deixe a bagagem para trás. É disso que Jesus estava falando, certo, gente? Então, tem uma frase do Kaiser que eu ouvi, que eu já falei aqui para vocês, em alguns dos devocionais, que ele fala assim: dinheiro no bolso é uma bênção, dinheiro no coração é maldição. Então, quais os ricos que vão entrar no reino? Aqueles que têm dinheiro, mas que a confiança deles e o coração deles não está no dinheiro. Eles são desapegados, eles têm dinheiro, mas eles usam o dinheiro para abençoar outras pessoas, investem no reino. Eu conheço gente multimilionários, bilionários que, o que eles ajudam de pessoas. Tem instituições com milhares de crianças que ajudam com médico, com comida, com não sei o que, ajudam as famílias. Então, assim, e que a confiança deles não está nesse dinheiro deles, eles não têm apego. A confiança deles está em Deus, são pessoas que buscam a Deus, que ajudam outras pessoas, que abençoam o reino com o dinheiro que elas têm, né? Então, são pessoas humildes, que apesar de terem dinheiro, têm humildade, porque a confiança delas, ela sabe que foi Deus que deu e que se Deus quiser tirar a qualquer momento, Deus tira, como Jó, né? Que quando Deus tirou tudo, e a mulher dele falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: você fala como uma louca. Eu não adoro a Deus por aquilo que ele me dá. Eu adoro por aquilo que ele é. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi tudo que eu tinha, era Deus que tinha dado. E se ele quis tomar, ele tira. Como é que eu vou amaldiçoar Deus porque ele me tirou aquilo que era dele? E aí Deus viu essa atitude de humildade dele. O que fez? Devolveu tudo em dobro para Jó. Ele era um dos homens mais ricos da região. Deus tirou tudo num dia só. Filhos, dinheiro, tudo, né? Todos os bens. E aí, pela humildade dele e pelo coração dele não tá nas riquezas, Deus devolveu tudo em dobro. Certo, gente? Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não coloque o teu coração e a tua confiança no dinheiro. Aí não tem como passar mesmo. E não se torne arrogante por ter dinheiro. Porque aí você se torna de dura serviço. A pessoa se torna, tipo, sabe o pescoço duro do camelo? Tipo assim, não baixo minha cabeça pra nada, não me prostro pra nada, não me dobro pra nada. Sim, a gente tem que se prostrar, se dobrar pra Deus, se humilhar pra Deus, certo? Continuando no versículo 31, Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Pausa para mais uma água. Versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Então aqui, gente, Jesus já estava falando do que ia acontecer, entendeu? Mas eles não entendiam. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou que eles foram entender. Um mendigo cego recupera a visão. Versículo 35. Além de ser mendigo, ele era cego. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi, gente? Porque Jesus veio da descendência de Davi, né? 14 genealogias à frente de Davi veio Jesus, certo? Porque José era descendente de Davi. Por isso, Jesus, filho de Davi, e o Antigo Testamento fala que o Messias viria da descendência de Davi. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Então, assim, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: fica quieto, para de gritar, para de incomodar o mestre. Entendeu? E aí Jesus ordenou que o homem fosse trazido. Traga ele até aqui. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou-lhe. Isso aqui é muito interessante, gente.
O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha que coisa linda, gente. Isso daqui eu acho muito interessante porque Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? O que você quer? E, gente, era óbvio, se o cara era cego, era óbvio que ele queria ver. Porém, às vezes, nós fazemos os pedidos errados. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, Jesus, perguntou, o que você quer que eu te faça? Era óbvio que Jesus sabia. Ele queria ver. É como o gênio da lâmpada, sabe, gente? Você tem direito a um pedido. O que você vai pedir? Ali ele tinha direito a um pedido. Ele podia falar, eu quero muito dinheiro, eu quero me tornar rico, eu quero me tornar multimilionário, eu quero... Entende? Então, ele usou aquela chance que ele tinha, eu quero ver. E é uma coisa que a gente precisa pedir para Deus, é uma coisa que eu peço constantemente também. Porque em quantas áreas da nossa vida que nós somos cegos, quantas coisas, quantos pontos cegos, a própria psicologia fala dos pontos cegos que a gente tem. E que a gente precisa ter humildade para que quando uma pessoa mostre pra gente esse ponto cego, a gente não ignore. A gente olhe para isso e fala, veja se realmente faz sentido. E é claro, tem pessoas que vão falar no sentido de crítica, você vai analisar aquilo e falar, e analisar com humildade, sem orgulho. Se você analisar com orgulho, você não vai aceitar. Você fala, nada a ver, não sei o quê, e vai rejeitar, vai se tornar orgulhoso. E o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. E a pessoa pode falar algo que não tem nada a ver com você também, ela tá querendo te julgar, te criticar, e você vai analisar e falar com humildade, Deus me mostra se isso é verdade, me mostra o que eu preciso mudar. Então uma oração que eu faço constantemente é, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, mostra-me a verdade, Senhor, traga à luz aquilo que está oculto, mostra aquilo que tem dentro de mim que ainda precisa ser mudado, ainda precisa ser trabalhado, mostra feridas que eu ainda tenho, porque, gente, enquanto a gente está aqui na Terra, nós vamos ter coisas a serem trabalhadas sim. O dia que você ficar perfeito, né, você vai pro céu. Jesus, não, você já tá perfeito, tá? Toma tuas asinhas aqui e vem pro céu. Então, assim, enquanto a gente tá aqui na Terra, a gente vai ter muitas coisas para serem trabalhadas. Constantemente eu vou descobrindo coisas sobre mim. Constantemente. Eu acho, durante um tempo, nossa, tá tudo bem, não sei o que, de repente surge alguma coisa. Opa, por que isso mexeu comigo? Ou, por que eu falei isso? Então, pessoas próximas a mim, que eu confio, me dão feedback, entendeu? De coisas que eu não tinha percebido a meu respeito. E eu falo, nossa, faz todo sentido. Muito obrigada por ter me mostrado isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cegos, gente. Não cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. Então é muito importante a gente pedir que Deus abra os meus olhos, me faça ver a verdade, me mostre a verdade, traga luz para aquelas áreas da minha vida que ainda estão ocultas, ainda estão na escuridão, que eu nem consigo ver, entende? Para aquilo que eu preciso melhorar, traga luz, ou a respeito de tudo, a respeito das pessoas também. Deus abre os meus olhos, me mostra quem é fulano, me mostra quem é cicrano, me mostra a verdade sobre as pessoas, aqueles que se aproximam de você, para que Deus te mostre, nunca te deixa ser enganado, né? Então, Jesus falou, disse-lhe Jesus, recupere a visão, a sua fé o curou. Olha a autoridade de Jesus, gente. Recupere a visão. Pronto, só isso. Porque a fé do cego era tão grande, Jesus não precisou fazer nada. Lembra que teve cego que ele passou, cuspiu lá na terra, fez o lodo, depois outros fez não sei o que lá, e com esse daqui ele só falou, recupere a visão. A sua fé o curou. Gente, olha que coisa linda. Tudo é a nossa fé. Deus age movido pela nossa fé. Então, o que é a dúvida? A dúvida é o oposto da fé. Se você duvida de que algo vai acontecer na tua vida, então provavelmente não vai acontecer. Porque Deus age na nossa fé. Lembra que Jesus falou? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que o grão de mostarda era o menor grão que existia, né? Hoje o menor que tem é do morango, mas o morango ele foi
criado em laboratório, uma coisa assim, entendeu? Então, o menor grão que tinha era da mostarda. Ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, vai pro meio do mar e ela irá. Então, olha o poder que a gente tem, que a nossa fé tem de mudar as coisas. Se esse homem não tivesse fé, ele não seria curado. Porque Jesus falou, a tua fé, Jesus podia ter falado, eu o curei. E Jesus falou, a tua fé o curou. E imediatamente, olha só o que a nossa fé faz, gente. A nossa fé faz milagres imediatamente. Imediatamente, entendeu? Não fala que, demorou não sei quanto tempo. Dependendo do tamanho da tua fé, vai ser o tempo que você vai receber o teu milagre. Ele recebeu na hora, porque a fé dele era tão grande, tão grande, tão grande que tu foi curado na hora. E assim é com a gente também. Certo, gente? Então, essa é a nossa palavra de hoje, a devocional de hoje. Falando em fé, gente, deixa eu compartilhar com vocês um experimento que eu ouvi quando estava na faculdade ainda. Era um país onde existia a pena de morte e tinha um cara que foi, né, condenado à pena de morte. E quando chegou o dia da execução dele, ele seria executado de qualquer maneira, né? Ou de cadeira elétrica ou injeção letal. Então, ele seria executado naquele dia, de qualquer forma. E eles decidiram pegar e fazer um experimento, já que, que ele vai ter que morrer, que vamos ter que, né? Então, vamos usar a vida dele para fazer um experimento científico. O que fizeram? Colocaram esse homem de olhos vendados, deitado numa maca, com os braços abertos, amarrados os braços, e falaram para ele, a sua execução vai ser de forma diferente. Nós vamos cortar os teus pulsos e você vai sangrar até você morrer, até perder todo o sangue do teu corpo e você vai morrer. E aí eles pegaram, vendaram o cara, deitaram na maca, amarraram ele com os braços abertos e fizeram um arranhão no pulso dele, nos pulsos dele. Mas não chegou a cortar, nem sangrava. Fizeram um arranhão, assim. E colocaram 2 pacotes de soro, né? 2 sacos de soro, um de cada lado, perto das mãos dele, naquele negocinho lá que pendura o soro, e 2 bacias embaixo desses sacos de soro. E deixaram ali pingando. E ele ouvia o barulho das gotas caindo naquela bacia, imaginando que era o sangue dele que estava caindo. E ele só ouvia o barulhinho das gotas. E na mente dele, claro, como ele sentiu, né, aquele arranhão no braço, porque na cabeça dele tinha sido cortado, porque eles falaram, nós vamos cortar teus pulsos agora. E o que aconteceu? Ele ficava ouvindo o barulho, imaginando que era o sangue dele caindo, até que, quando o soro acabou, as gotas pararam de cair, o coração dele simplesmente parou. Ele morreu. Gente, olha isso, ele não perdeu uma gota de sangue, mas olha o poder que a nossa mente tem de criar as coisas. Nós somos co-criadores com Cristo, né? Então, assim, olha o poder que a nossa mente tem. Ele colocou na cabeça dele, ele acreditou, olha o poder da fé. Ele tinha fé que ele ia morrer, ele tinha fé que o pulso dele estava cortado. Ele acreditava. Acreditar é ter fé, né? Foi uma fé ruim, mas foi a crença dele que levou ele à morte. Ele não perdeu um pingo, uma gota de sangue, entendeu? Ele morreu por causa que ele acreditou na morte. Então, gente, eu achei muito forte quando eu ouvi isso. Eu falei, meu Deus, se a gente, ter noção do poder que a nossa mente tem, que a nossa fé tem, tanto para atrair coisas boas quanto coisas ruins, né? Tem gente que tem, por exemplo, o medo. O medo é a crença no mal, é a crença de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, tá com o coração angustiado, sempre esperando uma notícia ruim, não tem paz, não tem alegria, se sente culpado, entende? Tá sempre com medo. Medo é crença no mal. E quando você tem a crença em Deus, que você é filho, que você é filha, que você é amado, que você é herdeiro, que você... Sabe que Deus, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te livram de todo mal. Quando você foca a tua esperança nisso, a tua fé nisso, é isso que vai acontecer. Quando você foca que você nasceu para ser próspero, nasceu para vencer, nasceu para ser feliz, porque foi para isso que Deus te criou. Deus não seria Deus se ele tivesse criado alguém para ser infeliz, né? Então nós nos colocamos em situações, assim como esse cego, ele
A tua fé, chegou o dia do milagre dele. Se ele não tivesse tido fé, não teria acontecido esse milagre nunca, mas aconteceu imediatamente. Então, à medida que você coloca a tua fé em ação, as coisas começam a acontecer, né? Lembra da história desse cara. Ele morreu sem ter perdido uma gota de sangue. O poder que tem a tua mente. A nossa mente pode ser a nossa pior inimiga ou a nossa melhor amiga. Depende daquilo que você pensa, daquilo que você foca. Aonde você focar é aquilo que vai crescer na tua vida. Se você focar nas coisas negativas, nas coisas ruins, nas notícias ruins, se você assistir isso, alimentar a tua mente disso, é isso que vai crescer na tua vida. Na crise, no não sei o que aconteceu, não sei. Eu não quero nem saber, eu não tenho nem TV há mais de 20 anos, gente. Eu não tenho televisão em casa, não assisto coisa ruim. E se alguém vem me falar alguma coisa, você viu o que aconteceu? É algo bom ou ruim? É ruim. Eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Não. Então, nem quero saber. Vai edificar a minha vida? Vai acrescentar algo? Não. Então, por que eu quero saber? Não quero. Me conte coisa boa. Porque existem milhares, milhões de coisas boas no mundo acontecendo todos os dias, mas isso não passa na TV, isso não passa nas redes sociais. Por quê? Porque isso não dá ibope, né? O que dá ibope é notícia ruim. Deu até aquele ditado popular. As pessoas falam, nossa, hoje eu andei mais do que notícia ruim. Por quê? Porque notícia ruim se espalha rapidamente. Certo? Então coloque a tua fé no Senhor e nas promessas dele para a tua vida. Você é filho, filha, herdeiro, legal. Não fica mendigando coisas que já são tuas por direito legal. Você não tem que ficar, pedindo coisa, implorando, ou mendigando, ou recebendo migalhas, quando tem um banquete que é teu por direito legal. Certo, gente? Vamos orar para a gente encerrar, então? Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos mais uma vez por o Senhor nos ensinar tanto, Deus. Obrigada por trazer revelação da tua palavra aos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento em que o Senhor trouxe coisas novas no meu coração e no coração das pessoas que estão te ouvindo aqui. Paizinho, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece as dores, as angústias, os medos, Senhor, as preocupações, e eu peço, Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor venha agora, trazendo o teu bálsamo para o coração de cada pessoa que está ouvindo essa oração, Senhor, trazendo a tua paz, trazendo a tua alegria, tirando todo o fardo, Senhor, e tornando-as leve como uma criança, Deus, apagando o passado, que cada pessoa consiga soltar todo esse fardo, perdoar, Pai. Comece a ministrar o perdão, liberar o perdão, Senhor, para que os teus filhos possam estar liberando o perdão, estar soltando essa carga que eles estão carregando e que está impedindo de prosperar, de ir adiante, e deixar toda a carga para trás, se tornar leve como uma criança que não tem passado. Paizinho, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas às vezes nós insistimos em carregar esse passado, em nos vitimizar, em ficar lembrando que tinha, como que teria que ter sido, como que não foi, o que eu não recebi, já foi. Deus nos ajude a viver o aqui e o agora, porque é tudo que nós temos. Tira do nosso coração toda a preocupação, toda a ansiedade e traga, Senhor, aumenta a nossa fé para termos a certeza, Deus, para que a gente esteja com o coração em paz, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor nos disse para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Na tua palavra que diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu estou contigo por onde quer que andares. Que a tua palavra que diz que o Senhor não nos deixará tropeçar em nenhuma pedra. A tua palavra que diz que os teus anjos estão acampados ao nosso redor e nos livram de todo o mal. A tua palavra, Senhor, que nos dá tantas e tantas e tantas promessas. Ajuda-nos a focarmos na tua palavra, Senhor, e a termos uma fé como esse cego teve, para que o nosso milagre aconteça imediatamente quando nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando e cobrindo, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo esse devocional, ouvindo essa oração, a vida de cada família aqui representada, Senhor, as suas famílias, os seus bens, tudo aquilo que leva o nome deles, Pai, que o Senhor esteja protegendo, o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, dando prosperidade, alegria, leveza, paz, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Continua falando conosco durante esse dia, Espírito Santo, e venha, Senhor, assim como eu oro
para mim, eu oro pelos meus irmãos agora que estão ouvindo essa oração, que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um deles, Pai, que o Senhor traga luz para tudo aquilo que está oculto, que o Senhor mostre, Deus, o coração das pessoas para que eles não sejam enganados, Pai, mostra aquilo que está oculto na vida de cada um deles, cada ferida oculta, comportamentos que fazem com que eles se sabotem, Deus, que o Senhor venha trazendo luz e trazendo cura também, Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.